Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso 8º módulo falando sobre os dons espirituais. Essa é a terceira aula, né? Se encerrando aí o 8º módulo. Semana que vem a gente entra aí no 9º módulo. Tem mais uma aula da Lua ainda. E hoje a gente vai falar sobre os dons espirituais, a continuação, né, do que a gente aprendeu na outra aula. A gente vai ver que tem mais alguns dons aí para a gente aprender e de repente você identificar e até tentar buscar mais aí receber esse dom na sua vida, né? Que você esteja aí com o Espírito Santo junto com você, né? Que você esteja com o coração, a mente aberta para todo o ensinamento, que você acompanhe no seu PDF ou assista a aula, depois vai lá no PDF, começa a fazer a leitura ali, entra na Bíblia ali e começa a ver os versículos que estão sendo citados, porque vai muito além disso que a gente ministra aqui. Amém? Ontem, né, eu estou gravando essa aula hoje, vai ser postada hoje. Ontem a gente teve a nossa formatura lá, a gente entregou para alguns não puderam ir, né, tem os seus motivos pessoais aí, mas esteja entrando em contato com a gente para vendo um dia para você pegar aí o seu certificado, né, em horário comercial, ou a gente combina, pega para você e depois pegam aí com a gente, mas bem importante né, o certificado é só um papel. O mais importante, como eu citei ontem, é todo o conhecimento que vocês estão adquirindo e que vocês podem semear também na vida de outras pessoas, né? E tá aí caminhando e crescendo e buscando mais vidas, né? Para Jesus aí, que vocês sejam muito usados por Deus, né? E a gente tem 2 módulos ainda para concluir, né? A gente antecipou essa formatura só para a gente ter aquele momento, a gente tirou foto lá, tudo, né? E para vocês receberem também o certificado aí antes do fim do ano, mas a gente termina aí, eu creio que até o fim do ano a gente termina as escolas, né? Os 2 mesinhos aí que falta. Amém? Vamos começar então. Os dons espirituais, hoje a gente vai falar, já vou entrar direto no assunto, né? Sobre os dons de poder, né? Que são os dons que exercem poder, o sobrenatural, né? O agir no sobrenatural de Deus, né? A manifestação de Deus, né? Do Espírito Santo aí usando a nossa vida para manifestar, né? O plano de Deus, o que Deus tem lá para fazer na vida das pessoas, ou na nossa vida, ou né, naqueles que estão próximos da gente. Deus ele usa o Espírito Santo que está dentro de nós, né, para manifestar esses dons sobrenaturais. O primeiro deles é o dom da fé, né? Então, se você aceitou o Senhor Jesus, você já tem esse dom, porque você aceitar ao Senhor Jesus é somente por fé, né? Não tem nada que a gente possa fazer para aceitar o Senhor Jesus. Não, é pela fé que a gente aceita o Senhor Jesus. Então esse é um dom. Existem vários, eu vou entrar aqui, mas um deles você já tem, entendeu? Já identifique que você já tem um dom, né? Um dom de fé, de crer no Senhor Jesus. Então o dom de fé é poder confiar em Deus, um milagre que pode, né, pode alterar uma situação, né? Confiar é estar naquilo que está aparentemente perdido. Esse dom de fé, você tem fé e reverte aquela situação. Confiar quando não há mais esperança, né? Quando falam, não tem mais esperança para essa situação. Aí você fala assim, não, mas eu tenho fé que essa situação vai mudar. E com certeza, de repente, algum momento da sua vida aí que você estava passando, alguém de repente falou ou surgiu um pensamento ali bem rápido na sua mente, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você. Você usou a sua fé e falou, não, eu vou conseguir, né? Eu vou para cima, eu vou conquistar isso, eu vou reverter essa situação. E você ali usa a sua fé, porque isso é a fé, é uma atitude de, tá tudo indo ao contrário, mas eu tenho fé que vai mudar essa situação, e realmente muda, né? Porque você começou
a exercer a sua fé. Então, tudo que já não tinha esperança, agora tem, né? Você usou a sua fé e conquistou aquilo ali. A fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Então, assim, estou passando por um momento difícil, mas eu vejo que eu já passei essa situação e eu me vejo lá na frente conquistando as coisas, né? Revertendo, recebendo a minha cura, né? De repente você está enfermo, eu já me vejo curado. Então, eu estou doente agora, mas eu já me vejo curado. Então, isso é fé. As coisas lá na frente, você já vê lá na frente, você confia nisso e caminha através disso. Vamos entrar então nos tipos de fé. O primeiro é a fé natural, né? Um exemplo, o semeador semeia com a certeza que vai colher, né? Então, um agricultor, quando ele vai lá plantar, vai botar a semente lá né, na plantação dele, qual é a fé dele? A certeza que ele vai colher. Por quê? Porque ele está plantando ali, né, aquela semente, né? Vamos dar um exemplo, semente de milho, uma plantação de milho. Plantou ali, ele tem a certeza que aquilo ali vai crescer, aquela plantação de milho, e vai ter a colheita dele. Então essa é uma natural, né? Ele tá ali, ele tem fé que aquilo ali vai chegar, né? Um exemplo, né, simples, mas também, você todo dia pegava o ônibus tal horário, 9 horas. Então você tem fé que 9 horas aquele ônibus vai passar ali, é uma fé natural, né? De repente estragou o ônibus, enfim, mas a fé sua era aquela ali, que o ônibus iria passar 9 horas, porque ele sempre passava 9 horas. Então, né? Se eu plantar o milho aqui, né? Esse milho vai ter que, né? Vai ter que dar frutos ali, vai ter que ter a colheita desse milho, porque eu estou semeando. Então, é algo natural, uma fé natural, né? Você coloca ali e sabe né? Que vai receber, que vai ter isso. E tem a fé para a salvação, que é a que eu falei até que você teve para você aceitar o Senhor Jesus, você usou esse dom da fé. Né? Lá em Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até para você aceitar ao Senhor Jesus, é um dom que Deus nos deu, né? De dar fé, de exercer a fé e aceitar o Senhor Jesus, né, e receber a salvação. É por meio da fé, mediante a fé. Então, a fé, ela produz mudança na pessoa. Então, a pessoa entende que deu aquele passo, que aceitou o Senhor Jesus e começa a desejar e querer ter a sua vida transformada. Nessa mudança de vida, né, que a gente fala. A fé do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, isso é uns dons do Espírito, né? E a gente já falou aqui, se você recebe ao Senhor Jesus, essa fé dos frutos do Espírito precisa existir dentro de você. E todos os frutos aqui que diz mansidão, domínio próprio, isso tudo você precisa exercer, né? Aí você sabe aí que você tem os frutos do Espírito agindo na sua vida. Então, ela é crescente também, né? De repente, você era uma pessoa totalmente diferente, mas você começa eu vou usar a fé dos frutos do Espírito e eu vou começar a buscar ser essa pessoa, né? Ter essa mudança, essa crescente, né? Uma fé crescente. Através dessa fé, você vai crendo em tudo que está escrito na Bíblia. Então, essa fé, quando eu leio aqui que os frutos do Espírito estão sobre a minha vida, o amor, a bondade, a mansidão, eu começo a exercer isso na minha vida, eu começo a manifestar isso na minha vida. Eu não sei se eu já citei aqui, mas eu não tenho esse perfil, né, agora, mas eu tinha um perfil muito estourado, muito esquentado, muito nervoso, de raiva, exercer raiva, e hoje eu sou super paciente, porque eu aprendi, né, a ter esses frutos na minha vida, e realmente eu sou uma pessoa totalmente diferente, não porque falando aqui, mas se você perguntar pessoas que me conhecem,
de antigamente, eu vou falar, o Rodrigo é uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque eu aprendi esse dom, né? Uma pessoa nervosa que eu era, de ter raiva, né? Facilmente, hoje eu sou super paciente, eu consigo passar por todas as situações assim que acontecem no dia a dia, né? E consigo passar por elas, porque esses frutos eles começam a fazer parte da minha vida. Então eu já não me vejo mais sem eles. E quando aparece essa situação que é para se estourar, que é para ficar nervoso, eu consigo expressar os frutos do Espírito. Então essa é uma fé que está dentro de mim, que quando vem a situação eu me enxergo lá na frente. Como eu já citei, é das coisas, a fé é das coisas que não se veem. Então, por mais que eu iria ficar nervoso, mas eu falo, não, peraí, eu sou um Rodrigo paciente, eu sou um Rodrigo mais calmo, eu não posso fazer isso. E eu consigo reverter aquela situação antes de estourar isso. Então, isso é um meio de fé dos frutos do Espírito. E você ali também exerce isso ali nas Escrituras. Você vai aprendendo, né? Você vai crendo ali nas Escrituras e vai caminhando e vai exercendo tudo isso, e você vai aprendendo e vai tendo essa mudança, né? Através da fé dos frutos do Espírito. A fé demoníaca. Em Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só, faze bem, até os demônios crê e tremem. Então aqui é uma fé que não é pra gente, mas é a fé dos demônios. Até os demônios crê em Jesus, né, e tem fé, porque eles creem em Jesus e eles sabem, né, em Deus, eles sabem que existe. Né? Mas essa fé é morta, não né? Ela é sem importância, pois não produz fruto nenhum. Ela não tem fruto nenhum. É uma fé aqui, é só um exemplo de fé que até os demônios têm fé. Então, é mais isso, mas é uma fé morta, não gera fruto nenhum para eles, né? A única coisa é que eles têm a fé, né? Creem ali em Deus, né? Em Jesus, e eles não podem fazer nada, e eles até tremem, eles têm medo. Por isso que a gente fala, né, quando tem uma situação, ora, sabe, entre em guerra espiritual pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, porque os demônios, eles têm medo, eles sabem do poder que está sobre a sua vida através do Espírito Santo, né? Então isso é por meio de você exercer, né, tudo isso através do Espírito Santo que está na sua vida. A fé dos dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, 9. Há outro no mesmo espírito de fé. Aqui é a fé de liberar o poder de Deus, né? É a fé que permite trabalhar em nós, Deus trabalhar em nós e para nós. Então aqui é os dons do Espírito Santo, né? Então é Deus agindo sobre a nossa vida. Essa fé é uma fé sobrenatural. Então Deus, ele nos usa, ele nos capacita, né? Ele transforma a nossa vida. Essa é uma fé do dom do Espírito Santo. Então, que eu até já citei ali, porque eu tenho o Espírito Santo, eu consigo fazer as coisas diferentes, né? O normal que eu iria ficar com raiva, ou iria ficar com ódio, antes de tudo isso acontecer, o Espírito Santo, ele já trabalha em mim, automaticamente eu consigo dar uma resposta paciente, eu consigo reverter a situação, porque o Espírito Santo agora ele está junto comigo. E com certeza alguns de vocês já passaram por isso, né? O Espírito Santo aí dando uma direção, ou, que nem eu já citei, você iria dar uma resposta, mas o Espírito Santo te leva a dar uma resposta totalmente diferente. As operações do dom de fé, né? Em Atos, aqui eu não vou ler, que ele é bem longo, mas você leia Atos 3, do 4 ao 9, e eu vou ler aqui o Atos 4, 22. O homem era coxo de nascença, pela sua idade, mais de 40 anos. Então, aqui é uma operação, né, dos dons, do poder, né? Era humanamente impossível aquele homem ser curado, e ele já estava 40 anos, né? Anos ali naquela situação, então era praticamente impossível que ele fosse curado.
Mas a fé de Pedro ali em ação, ele fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E ele fala para aquele, né, um homem coxo ali por 40 anos e a fé do impossível acontece. Então Pedro ali, ele exerce a fé dele, né, em nome de Jesus Cristo, né? Ele fala ali, o Nazareno anda, né? Ele fala para o homem se levanta ali e tem o seu milagre. Os cuidados que devemos ter, né? Não devemos confundir fé com imprudência, né? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para poder exercer. Então não é aquele negócio, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu vou fazer. Não, a gente tem que ter o cuidado para exercer essas fé pelo Espírito Santo, porque se a gente tentar por nós mesmos, eu vou lá orar pelaquela pessoa e ela vai ser curada, não vai dar certo, vai dar ruim. Então assim, só se o Espírito Santo tocar em você, né? Aconteceu já algumas vezes comigo de o Espírito Santo tocar e falar, e eu ficar, sabe, debatendo com o Espírito Santo, não vou fazer, sabe, o medo assim de ir lá e orar e vai que não acontece, a pessoa ainda falar que oração foi essa que você fez. Então eu ficava assim com medo, mas algumas vezes o Espírito Santo falou e eu, né, ficava ali meio com medo, mas depois eu ia, assim, passava um tempo ali que eu debatia com o Espírito Santo ali, né, no nosso, assim, será que é eu que estou agindo ou o Espírito Santo? Mas daí, naquela conversa ali, alguns vão entender o que eu estou falando. E o Espírito Santo falava, não, vai, ora, faz. E quando eu agia pelo Espírito Santo, realmente as coisas aconteciam. Então é muito importante ser direcionado pelo Espírito Santo e nunca o Rodrigo vai orar. Não, o Espírito Santo está me conduzindo a orar, né, em nome de Jesus, para que a pessoa seja curada ou para aquela situação, para dar uma resposta, para dar um conselho, alguma situação. Então sempre precisa ser a fé agindo na nossa vida através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te usando para manifestar essas coisas. Agora vamos para os dons de cura, né? Deus dá poder para curar enfermos, doentes, restaurar a saúde das pessoas e 100%. Deus, ele dá esses dons de cura para que você faça, né, manifeste ali os milagres, né, através do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo para curar todas as doenças da humanidade. Então, para qualquer doença, você pode usar esse dom de cura, né, através do Espírito Santo. Então, tanto física quanto mental, orgânicas, neurológicas, sem intervenção e ajuda médica ou da ciência. Então aqui é somente através da oração. E aqui, de repente você já ouviu algum testemunho de pessoas que tinham um decreto de morte. Eu tenho uma situação dessa que a gente orou por uma mulher que ela tinha 2 meses de vida, a gente orou num GR, a gente orou todo o GR e o Espírito Santo tocou na nossa vida e a gente falou, a gente vai orar por essa mulher até que a cura dela venha. E quando faltavam 2 semanas, eu tenho esse testemunho gravado, se eu pudesse eu mandava para vocês, ele é muito longo, mas se eu conseguisse eu mandava para vocês. Os médicos deram um decreto de 2 meses de vida para essa mulher. E a gente foi colocado no GR, a gente começou a orar pela vida dela. E o Espírito Santo colocou no nosso coração para a gente orar até que a cura viesse. E então a gente começou, e ali faltavam uns 3 meses para aquele decreto que os médicos deram ali, que ela só tinha de vida e tal. A gente começou a orar. E quando faltavam umas 2, 3 semanas mais ou menos, ela foi fazer uns outros exames lá, deu que ela estava curada, não tinha mais, e ainda num exame ela descobriu que estava grávida. Então, assim, em vez de perder a vida, ela ganhou a vida dela e ganhou mais uma vida ainda, que ela engravidou. Então, olha o quanto é poderoso quando você age, né, pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Provavelmente você já ouviu, né, testemunho de pessoas, né, com câncer que foram curadas, existe vários. Então, isso os médicos estão dando todo um diagnóstico e a pessoa,
né, ali ora, né, usa esse dom de cura e aquela situação é revertida, né? Vem o exame, a pessoa vai fazer um exame, tá com um decreto de que tem um câncer, tem um tumor. As pessoas entram num propósito de oração, né? Oram ali, e quando a pessoa vai fazer o exame de novo, não dá, que não tem mais nada, foi curado. Então, isso é um dom de cura. E também, né, saber que isso precisa ser feito pelo Espírito Santo, né? Porque senão você vai pagar vexame, vai fazer feio, vai envergonhar o nome de Deus. Então, muito importante ser direcionado pelo Espírito Santo. A cura divina de todos os tipos de enfermidade. Em Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Então, Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, né? Então, lá na cruz, ele levou tudo, ele já pagou tudo. Então, por fé, a gente tem que usar isso e usar os dons e crer que a gente vai ser curado, e crer que a gente vai receber o nosso milagre, e crer, né, que a gente vai reverter toda situação contrária na saúde, seja física, mental, o que for. A gente precisa crer, e a gente precisa, quem tem esse dom de cura, exercer, né? Orar pelas pessoas, e não precisa às vezes fazer em público ou fazer na frente da pessoa. Você pode entrar numa guerra espiritual pela vida da pessoa, no seu quarto, no seu íntimo, orando pela pessoa lá que está lá na outra cidade, e essa pessoa ser curada. Então é muito importante você orar, né? Ou quando o Espírito Santo te tocar para orar por uma determinada pessoa, ore, né? Guerre pelaquela pessoa, porque ela está precisando da sua cobertura aí. As operações dos dons de cura. Em Salmos 107:20. Enviou-lhes sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então, né, Jesus aqui, ele nos livrou, né, de todas essas doenças aí. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa exercer ela. Em Mateus 8:8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas manda com uma palavra e o rapaz será curado. Então aqui até o que eu já citei, né? De repente você não precisa ir num local. Aqui o centurião falou: Senhor, só preciso de uma palavra, me dê uma palavra para que o rapaz seja curado e eu volte para casa e ele seja curado. Então muitas vezes o Senhor tocou no seu coração para orar por uma determinada pessoa, no seu íntimo, não precisa fazer na frente de ninguém. Ore, guerre, né? Ministre a cura sobre aquela pessoa que Jesus, que o Espírito Santo colocou aí na sua vida. E através da sua palavra, da sua oração, aquela pessoa, ela vai ser curada em nome de Jesus, amém? Um dos poderosos fluxos de poder do Espírito Santo, né? Aqui em Atos 5:15, a fluir também muita gente da cidade vizinha a Jerusalém, levando os doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, né? Aqui cita algumas passagens de que eles sabiam que Jesus estava passando e levavam os enfermos, né? As pessoas endemoniadas ali que precisavam de libertação, e todos eram curados, né? Porque Jesus ali manifestava o poder, né? Do dom de cura que ele tinha para curar as pessoas, curar aqueles que precisavam ser curados ali, precisavam do seu milagre e buscavam o seu milagre. Também aqui em Marcos 5:25-30, esse é bem conhecido, não vou ler, mas você já conhece, da mulher de fluxo de sangue. Então ela teve uma fé, né, da palavra dela, ela declarou, não foi Jesus que quis curar ela, né? Ela falou: eu vou tocar somente na veste dele e serei curada. Então ela teve uma fé
E ela mesma exerceu um milagre sobre a vida dela, porque ela falou: eu vou somente tocar na veste dele. E olha só, o tanto de gente que estava tocando nas vestes de Jesus. E ela tocou e Jesus ele sentiu, né, que dele saiu virtude, né? E ela foi ali na hora curada. E Jesus falou, parou todo mundo, alguém me tocou, né? E os discípulos até falaram: Senhor, olha a multidão, todo mundo está te tocando. Mas ele falou: alguém me tocou de forma diferente. Então, que você ore de forma diferente para tocar nas vestes de Jesus, receber o seu milagre, ou, né, que você ore aí pela vida de alguém para que essa pessoa receba o seu milagre. Então, é através de uma palavra, é exercendo a fé, né, que esse dom de cura se manifesta. Por imposições de mão também, né? Não é só tem ali da palavra, como eu citei, dos centuriões, com uma palavra, a mulher ali do fluxo de sangue que somente tocou. Tem imposição de mão também. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cita lá em Marcos 16:18. Em Atos 9:17 fala também sobre Ananias. Foi e entrando em casa impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, aqui Ananias, né, vem a Saulo ali para impor as mãos e curar ele, para que ele volte a ver ali. Um toque acompanhado de repreensão da enfermidade, né? Então aqui é você tocando, orando e repreendendo a enfermidade. Lá em Lucas 4, 38, 39, fala da sogra de Simão, né, que estava com febre. Ele orou ali e repreendeu a febre e ela foi curada. A importância, né, desse dom. Jesus operou sinais, milagres e maravilhas. Os discípulos também fizeram isso e a igreja deve fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Em Atos 8, 6, 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saiam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos serão curados. Então, esse é um ministério, é um dom, né, para você, que você pode exercer, como eu falei, mas você precisa aí buscar a direção do Espírito Santo, buscar estudar também, é importante, né? O mundo espiritual, ele age sobre a sua vida através do Espírito Santo, mas você também precisa buscar a direção de Deus, tudo, né? Que o Espírito Santo ali conduza você naquela situação. Como eu falei, muitas vezes a gente quer fazer por nós, não vai dar certo, né? Vai dar ruim. Então, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai agir, né? Jesus, ele falou quando ele foi ao Pai que a gente deixaria o Espírito Santo e a gente faria coisas iguais e até maiores do que ele fez. Então, né, se ele curou, se Jesus curou, se Jesus libertou, a gente também, através do Espírito Santo, pode manifestar, né, exercer esses dons aqui. Considerações. Não se deve entender que a pessoa na qual são manifestos os dons tenha poder de curar todos o que ela vê. Acima de tudo está a soberania de Deus. Então aqui, como eu citei, precisa ser muito cuidadoso, né? Ter realmente a direção do Espírito Santo, porque senão você vai querer sair curando todo mundo. E não, acima de tudo está a soberania de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para aquela determinada situação. Então, se for para curar, Deus ele vai te dar, vai através do Espírito Santo falar com você para que você ore ali pelaquela pessoa e ela seja curada. Lá em 1 Coríntios 12, 11, fala um pouquinho. Uma pessoa enferma não deve depender somente de quem está sendo usado pelo Espírito Santo com os dons. Todos os cristãos são dotados de poder para curar os enfermos. Em Marcos 16, 17 e 18, você leia lá. Então, assim, a pessoa não pode ficar
dependente, né, daquela pessoa que cura, tal, né? Às vezes, vai um profeta muito usado, né? Uma pessoa muito usada, um pastor muito usado com dom de cura na igreja. Todo mundo vai lá para receber aquela cura. Amém? Alguns vão receber, mas a pessoa não pode ser dependente disso. Não recebi a minha cura aqui. Foi outro pastor lá na outra igreja. Vou lá também. Não. Todos têm poder, né? Se aceitou o Senhor Jesus, foi batizado, caminha com Deus, tem uma vida com Deus, pode orar, né? E de repente até a própria pessoa orar pela vida dela e ser curada, né? Da situação, do que precisa ali, do seu milagre. Então muitas vezes a própria pessoa ela pode orar por ela mesma. Eu já dei até um exemplo aqui, né? De quando eu estava começando, que eu queria teve uma situação com meu pai e eu queria que o meu líder orasse. Ele falou: Rodrigo, tu também pode orar, tal. E eu orei e realmente aconteceu ali, Deus ele se manifestou. Então, isso é muito importante. Muitas vezes Deus ele quer que a gente faça. Ele quer que a pessoa mesmo que está ali precisando de cura, ela mesma ore pela vida dela e seja curada. Então, isso é bem importante. Operações de milagre. O Espírito Santo capacita para fazer sinais e maravilhas. O poder de Deus operando pelo Espírito Santo na sua igreja e por meio dela. Então aqui os milagres, né? No Novo Testamento, os acontecimentos sobrenaturais são chamados de sinais, prodígios e maravilhas. Aí você pode ler Atos 2:22, Atos 2:43, Atos 6:8, Atos 8:13 e Hebreus 2:4. Eu vou ler aqui. E dando Deus testemunhos juntamente com eles, por sinais, prodígios e milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, né? Então aqui Deus ele distribuindo, né, sinais, prodígios, né, através do Espírito Santo. A operação desses dons. Então, os dons operando no ministério de Cristo ali. Então, a gente vai aprender alguns dons de milagres e você já conhece algum deles também. O primeiro deles é a multiplicação de pães e peixe, em João 6:1-13, Jesus andando sobre o mar, em João 6:16-20, a transformação de água em vinho, em João 2:1-11, a ressurreição de Lázaro, João 11, do 11 ao 44, os dons operando através dos discípulos, aí os discípulos manifestando esses dons de milagre. Lá em Atos 2:43 fala um pouco. Sinais e prodígios, em Atos 5:12-15, a libertação de Pedro da prisão, Atos 12:3-11, e a cura de um coxo através de Paulo, que é até o que eu já citei ali, em Atos 14:9-10. Observação: a cura de enfermidade ou expulsão de demônios pode ser atribuída à operação de milagres. Exemplo, em Atos 19:11, 12, Atos 12:5-15 e 16. Esses são os dons de milagres ali que aconteceram. Os dons de inspiração, falar no sobrenatural. Então, os dons de inspiração, um deles é a profecia, né? A mensagem de Deus, Deus fala através do profeta. Deus fala conosco, né? Não só conosco, mas Ele também quer falar, quer nos usar para falar com os outros. Então, não só Deus falar com a gente, mas Ele de repente quer usar você com um dom de profecia para falar com outra pessoa. Porém, como a gente aprendeu na outra aula, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Realmente precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, deixar ser usado por Deus para que Ele fale aos irmãos. Então, é o dom de profecia, né? A gente tem aí um agora que a gente teve no CAP do ano passado, se eu não me engano, o Rony Oliveira. Ele é muito usado com o dom de profecia. Então,
é esse dom. Ele fala lá em Joel 2, 28, 29, em 1 Coríntios 14, 1, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizas. Então, é um dom muito importante, né? Dele vem uma direção totalmente de Deus e o pastor também ali na igreja sempre, né? Levante a sua mão que eu tenho uma palavra de Deus, sou profeta de Deus. E realmente ele é um profeta de Deus. Quando ele declara aquela palavra, a gente precisa pegar, a gente precisa crer, né? Quando ele declarou 2020 é o ano da prosperidade, você precisa crer nisso, você precisa ter fé. Ele é um profeta de Deus e Deus ele está manifestando e está dizendo que é o ano da prosperidade. Então, não sei para você, para mim está sendo o ano da prosperidade. Creio que para você também, espero que para você também esteja sendo o ano da prosperidade. Uma coisa já é certa, você está próspero em conhecimento, porque você entrou numa escola aí de princípios, está aprendendo bastante coisa, então já está prosperando na sua vida. Espero que as outras áreas também. Importância de Deus dar os dons da profecia. Ele deseja falar conosco particularmente e deseja nos usar para falar com outros. Então, o da profecia aqui, Deus ele traz, né, ao profeta ali uma palavra, uma direção, e o profeta manifesta esse dom ali através do Espírito Santo falando para aquela pessoa, e é bem específico o dom de profecia. O Espírito Santo usa o homem através de uma fala entendível para quem ouve. Então, assim, é algo bem claro, né? O Espírito Santo ele manifesta e ele declara ali com o dom de profecia. A profecia é designada a falar aos homens de modo sobrenatural. Isso é manifestação do Espírito Santo. Então, como eu citei, nunca é o Rodrigo está falando. Não, o Espírito Santo vai me usar e através a minha voz continua mesmo, o tom de voz, tudo, né? Só que é o Espírito Santo que está usando o dom de profecia ali para profetizar. Em 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderam e serão consolados. Então é para todos aqueles que buscam esse dom, né? E através do Espírito Santo conseguem exercer. Recomendação, né? Quem profetiza não muda a voz, isso fala de forma natural que edifica quem ouve, sempre com ordem e decência e sem confusão. Então, né? Que como eu citei, a minha própria voz, como eu estou falando agora para você, se eu for profetizar, manifestar esse dom, eu vou falar da mesma maneira, do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz, sem confusão, né? Com decência, ordem, não tem mudança de voz, uma voz totalmente diferente, não. É a voz do Rodrigo, só que sendo manifestada através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 24, 25... O 1 Coríntios 32, do 33 ao 40, fala um pouquinho sobre isso. A pessoa que está profetizando sabe o momento em que Deus começa a usá-lo e é muito importante quando Deus termina. Então, aqui, né, já fala também, e você pode ler também em 1 Coríntios 14, 29 e 32, 1 Coríntios 13, 9, fala um pouquinho sobre isso. Então o profeta ele começa a sua ministração, falar, e automaticamente o Espírito Santo ele traz o sobrenatural, o dom ali de profetizar algo, e a pessoa que está profetizando, ela sabe que agora Deus, o Espírito Santo, ele está começando a falar através da minha vida, e ele sabe que é o momento que o Espírito Santo parou, então eu não posso falar nada além, querer inventar coisa minha, não. Eu até dei o exemplo ali, umas aulas aí antes aí, do cara que foi profetizar para um amigo, dizendo que o pai dele ia ser pastor, e o pai dele morreu já, então, tipo assim, sabe? Começou, de repente, agindo pelo Espírito Santo, mas ali se perdeu no meio daquela profecia, né? Não estou julgando aqui, mas assim, se perdeu. A gente precisa ter muito cuidado e muito zelo e muita decência, né? Com esses dons que Deus deixa. Variedades de línguas, né?
falar em língua, edificação pessoal, né? Algumas pessoas são intérpretes também, a gente vai entrar nesse assunto, mas nem sempre. Então, assim, algumas línguas, né? Falar em línguas ali, algumas são interpretadas, outras não. Identificar a prática de falar de forma sobrenatural uma língua diferente, nunca falada e nunca escutada pela pessoa que fala. A pessoa que fala não conhece a língua, e há casos que alguém que está ouvindo entende e interpreta. Então, a gente vai entrar depois na parte de interpretação, mas aqui a pessoa fala uma língua totalmente diferente ali. Tem algumas pessoas que interpretam, tem algumas pessoas que não. Isso é para edificação da igreja ou pessoal da pessoa, né? A que é interpretada é para edificação da igreja. Aqui aquela pessoa fala por ela mesma e não tem interpretação, é para edificação dela. Então muitas vezes no seu quarto, no seu secreto, você começa a falar em língua, é para sua edificação. Línguas será uma inspiração proveitosa à congregação, mas não tendo interpretação, o dom é proveitoso para comunhão entre o indivíduo e Deus, né? O que eu citei ali. Então, se tem intérprete, se é algo para a igreja, né? Vai ter intérprete, aquela língua vai ser interpretada. Mas se não, é para edificação da pessoa. Em 1 Coríntios 14, 2 e 4 fala um pouquinho sobre isso. O crente tem plena consciência de onde está, de o que está fazendo, o que está acontecendo ao seu redor, lembra de tudo mais tarde. Então, assim, nada foi aqui no meu inconsciente. Não, é tudo consciente. A pessoa sabe realmente tudo que está acontecendo ali ao redor daquela, tipo, do mover ali do Espírito Santo, né? Através dessa variedade de língua. Recomendações. Uma mensagem precisa ser dada com disciplina, que haja edificação da igreja. Então, aqui citando, não confundir o dom de variedade de língua com o batismo com o Espírito Santo, são diferentes. Você pode ler ali 1 Coríntios 13, 1 e 1 Coríntios 14, 2. Aqui eu vou citar esse até, ninguém a entende e o Espírito Santo fala em mistério. Então, de repente é para edificação pessoal da pessoa. É uma proteção espiritual para nós. Então, assim, é realmente espiritual aquela variedade de língua ali, e nem Satanás ele não consegue decifrar o que está sendo falado. Então, realmente uma conexão entre você e Deus, ou para a edificação da igreja. E daí, entrando no último, que é a interpretação dessas línguas. Então, ali é quem fala e tem quem interpreta também. E tem pessoas que têm os dois, né? O Rony Oliveira até, ele tem esses dois. Então, automaticamente, quando o Espírito Santo ali começa a falar com ele nas línguas, ele já interpreta o que está falando em sequência já ali. Então, ele fala em línguas, ali na variedade de língua, e ele já declara o que está interpretando, né? O que Deus está falando ali através das línguas ali. Então, é a revelação do Espírito Santo, das línguas que alguém está falando. Interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. Isso significa que ninguém que fala em línguas pelo Espírito deve procurar decifrar com a mente, né? Então aqui, como eu citei, não é nada com a mente, é tudo espiritual. Portanto, somente o autor da língua, ou seja, o próprio Espírito Santo pode fazer. Então, somente o Espírito Santo ele vai falar se aquela língua ali é para ser interpretada ou não, é só para edificação pessoal da pessoa. Um lembrete em Atos 2, 5, 12, fala que, obviamente, não é necessário ter interpretação. Até eu já citei isso, né? Em 1 Coríntios 13, 14, pelo que o que fala em línguas deve orar para que possa interpretar, né? Então, em 1 Coríntios 14, 27 também,
No caso de alguém falar em outra língua, que não haja mais do que 2 ou 3, isso é sucessivamente, que haja a quem interprete, né? Então precisa ali ou ter pessoas que vão interpretar, ou se não é para sua edificação pessoal. As operações desse dom. A interpretação não necessita ser exatamente do tamanho ou levar o mesmo tempo das palavras proferidas do que falou em língua. Então, se a pessoa falou 5 minutos em língua, a interpretação vai ser 5 minutos? Não, pode ser uma palavra curta, né? Pode ser uma frase curta ali, não vai durar 5, não vai durar 1 minuto, exatamente como foi ali, não é uma tradução, né? Não é uma tradução ali do inglês para o português, não. E até o inglês para o português, ele não, as letras não combinam ali, né? O tamanho da frase não bate. Então a mesma coisa acontece aí com a variedade de língua de quem fala para quem interpreta. Receber do Espírito Santo, o qual é o único que dá a interpretação. Então, somente pelo Espírito Santo, né? Eu estou sempre batendo nessa tecla. Para que haja ordem no culto, é necessário que apenas um por vez fale em línguas e que haja intérprete. Se não houver, é para edificação pessoal da pessoa com Deus, né? Então, ali para pessoa pessoal dela. A interpretação não é concebida na mente do homem. Então, como eu falei, a pessoa fala no mesmo tom de voz, a pessoa é ela mesma agindo, ela mesmo consciente, fazendo aquilo ali, né? Manifestando o sobrenatural através do Espírito Santo, mas não é a mente dela humana, né? É o Espírito Santo agindo ali. Não podemos deixar de mencionar a humildade. A palavra afirma que Deus concede a sua graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Então, de tudo aí, todos esses dons que a gente aprendeu, né? A gente precisa ser humilde, né? Tudo vem de Deus, tudo foi dado por Deus, manifesto pelo Espírito Santo. Então, não é através de nós e não porque sou eu, né? Porque é eu que está acontecendo. Não, é porque você tem o Espírito Santo e ele está se manifestando através da sua vida. Então, quem está agindo é o Espírito Santo. Quem está sendo curado é a pessoa através do Espírito Santo que está em você, e em nome de Jesus aquela pessoa está sendo curada. Então, é muito além da gente. Então, que a gente tenha humildade, né? De só se permitir ser usado pelo Espírito Santo e exercer esse dom e buscar e nos capacitar para que o Espírito Santo, né, ele olhe, né, essa pessoa eu posso usar, essa pessoa tem uma vida reta com Deus e ela pode ser usada com esses dons. Amém? A aula hoje ficou um pouquinho longa porque eram vários assuntos, né? Mas assuntos muito importantes para a edificação da igreja, a edificação das pessoas que estão aí à sua volta, que de repente já imaginou você poder exercer aí através do Espírito Santo um dom de cura, né? E orar pelas pessoas ser curadas. Então exerça isso, né? E mesmo que você, não sei se eu tenho, mas tem pessoas enfermas ao seu redor, pague um preço, guerrie pela vida dela, ore pela vida dela. Se foi você, se foi a oração de outro, enfim, mas você está exercendo os dons, você está aprendendo, você está praticando, e que você busque 1, 2, ou se você puder, que você tenha todos esses frutos do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que tenha aí uma semana abençoada, né? Que Deus esteja aí com a mão protetora sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua área profissional, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.